Vamos lá, pessoal. Então agora a gente vai para a segunda parte, né, da nossa aula, que a gente vai falar agora sobre as classes de incêndios, os tipos de incêndio. Então, como a gente tinha falado no final da primeira parte, a gente tem cinco, né? Então, a gente tem as quatro, que é a classe A, B, C e D, e também tem a classe K. Então, falar um pouco sobre elas. Então, a classe A, para ficar melhor entendimento, então, a classe A é a classe dos materiais sólidos. Então, imagine uma madeira, papel, borracha também. Então, são materiais sólidos que eles vão queimar em superfície e vão queimar também em profundidade. Então, imagine aí a madeira queimando pela parte de fora, mas também ela queima na sua parte interna. Então, essa queima na parte interna que ela fica um pouco mais complicada no combate. Então, imagine você tentando apagar um fogo que tem a madeira, um fogo com extintor tipo CO2. Você não vai conseguir, porque o CO2 ele não vai penetrar. Então é importante você tentar apagar com PQS, pó químico seco. Você também não vai conseguir. O PQS ele também não vai penetrar na madeira. Então nesse caso seria bom que você aplicar com o quê? Com água. Então você entender essas classes de incêndio é muito importante na hora da escolha do, do extintor, entendeu? Então a primeira lá, ó, queima são materiais para materiais sólidos, queima em superfície e profundidade. Após a queima, ela deixa resíduos. Então essa é uma das características do incêndio de classe A. E esse tipo de incêndio, né, ela é extinto principalmente pelo método de resfriamento, como eu acabei de falar. Então você aplica água, método de resfriamento geralmente aplica-se água. Então, e às vezes, né, por jato pulverizado. E também é a aplicação com água. Então, basicamente, você utiliza extintores que contenham água para combater esse tipo de incêndio. Beleza? O segundo é o de classe B, como a gente também já tinha adiantado, são para materiais líquidos. Então, caracteriza por fogo em combustível, líquidos inflamáveis. Você pode botar aí gasolina, diesel, tintas, solventes, álcool, vernizes. Então, todos esses são exemplos de materiais líquidos. Então, o diferencial dele, ó, o A é para material sólido, o B é para material líquido. O A ele queima em superfície e profundidade, e o B ele só vai queimar em superfície. O que mais? Após a queima, o A ele deixa resíduo, o B ele não deixa resíduo, ele consome totalmente. E esse tipo de incêndio é basicamente pelo método abafamento. Então você não vai utilizar, se eu voltar aqui, tem esse exemplo aqui, que ó, tem essas duas aplicações que a gente fez. Então a gente fez, esse primeiro é um jato de água e esse é uma água pulverizada. Então aqui a gente nunca vai aplicar isso no material tipo B. Por quê? Porque aquele material líquido ele vai se alastrar. No momento que esse jato de água bater no combustível, ele vai se alastrar e a chance desse incêndio aumentar é maior. Se for para aplicar, o ideal seria aplicar com esse jato pulverizado, porque além de resfriar, ele também vai abafar. Porque quando eu aumento a quantidade de água nesse ambiente, nessa zona aqui, a tendência também é abafar, porque vai diminuir a quantidade de oxigênio, é abafar o ambiente. Então aí eu poderia aplicar, mas o de cima não. Beleza? Então esse tipo de incêndio é extinto pelo método abafamento. Então aqui pode ser água, né? Mas também tem outros métodos de abafamento. Você pode aplicar um PQS aí, pó químico seco, que dá para abafar também um incêndio de classe B. Classe C é para materiais energizados e tem que ter muito cuidado, porque quando ele está energizado você não vai aplicar água. Você não é doido para estar aplicando água no material energizado. Você vai tentar combater o incêndio, você vai morrer. Então, caracteriza por fogo em materiais com energizado. A extinção só pode ser realizada
com agente extintor não condutor de eletricidade. Então você não vai aplicar água num negócio desse, né? E nunca, nunca com extintores de água ou espuma. A espuma também ela contém água. Então você poderia aplicar aqui duas coisas. Vamos lá. Você poderia aplicar o pó químico seco e você poderia aplicar também o CO2. Em que momento você vai aplicar um ou outro? A questão aí está mais relacionada com o custo do material. Digamos que eu tenho uma máquina que ela é muito cara, uma máquina, sei lá no IFCE a gente tem uma máquina de CNC. Então uma máquina 70 mil, 80 mil reais, podendo chegar até 100 mil reais. Se começar um princípio de incêndio naquela máquina, e eu tenho como escolher, eu tenho 2 extintores para fazer a escolha. Qual a escolha você faria? Então a primeira, o pó químico seco, a tendência é você danificar a máquina. Você vai aplicar o pó químico, ele vai ficar impregnado naquela máquina, nas partes de comando daquela máquina, e a chance de eu perder uma máquina é maior. Eu vou combater o incêndio? Vou, mas eu vou perder a máquina. A segunda, CO2, ela já não deixa esse resíduo, né? Então, se você tiver essa opção, o ideal seria você aplicar o CO2. Agora, se você não tiver a opção, o ideal é você combater o incêndio. Tem que combater o incêndio. Então, teria que aplicar. Então, ele fala o seguinte aí. O primeiro passo no incêndio de classe C é desligar o quadro de força. Então, se você conseguir desligar o quadro de força, ele sai de classe C, que ele não está mais energizado, e ele passa a ser classe A, porque ele é um material sólido, ele vira um material sólido, ele não está mais energizado. Então, aí você poderia utilizar, mas tem que ter muito cuidado, né, porque tem que saber a certeza se o material foi desenergizado ou não, que aí você tem que ter essa certeza se ele vai estar desenergizado, beleza? Então ele passa aí para um outro tipo de incêndio. Deixa eu ver aqui se o celular aqui está ficando doido. Aqui, pronto. Tem também um classe D, que são para materiais pirofóricos. O que são materiais pirofóricos? São elementos que reagem com água e ele pode gerar vários... Pode ter uma reação, né? Uma reação espontânea, uma reação que pode gerar algo que possa ser explosivo, que possa ser corrosivo, que possa ser irritante e até piorar a situação. Então, caracteriza por fogo em materiais pirofóricos, alumínio, antimônio, magnésio, pode ser o sódio, mas não esse sódio, o cloreto de sódio que a gente consome em casa. É um sódio industrial. Os mesmos são difíceis de ser apagados, né? Então, isso só pode ser pelo método abafamento. Não utilize água. Você pode utilizar um PQS aí, porque o pó químico seco ele é inerte. Você pode utilizar também o CO2, porque esse CO2 aplicado também é inerte. Mas não utilizar água, porque a gente não sabe todos esses elementos, magnésio, antimônio, sódio, alumínio, pode ter também cálcio relacionado a outros tipos de cálcio, outros tipos de carbonatos, pode estar relacionado aí. Quando ele é misturado com água, ele gera um reagente que a gente não sabe o que é que vai gerar dessa reação. Então, não utilizar água nesse tipo de incêndio. Então aí a gente tem, eu já falei sobre o PQS, já falei sobre o CO2, a gente tem aí esses outros dois tipos de extintores que a gente pode utilizar. E para o classe K, eu tinha comentado também, são para óleos e gorduras, minerais e vegetais. Eu falo um pouco dele porque ele é meio novo, né? O extintor ele é até diferente, ele não é vermelho, é um extintor até prateado. Ele é muito utilizado em ambiente de cozinha. Então ele é um material específico, né, para esses óleos e gorduras que estão em altas temperaturas. Então ele não é um material líquido, ele não é água, porque se você aplicar água aí a chance de você propagar mais o incêndio ou até ter uma queimadura mais séria
o seu corpo é maior. Então aí é o incêndio, né, de tipo de classe K, beleza? Então aí a gente tem os vários tipos, né, de extintor. A gente tem o PQS, a gente tem água, CO2 e o pó ABC. Então esse pó ABC é um dos mais utilizados porque ele tanto serve para incêndio tipo A, como tipo B, como tipo C. O tipo D e o K não, porque aí você vai ter que ter extintores mais específicos para área. Então o PQS é o pó químico seco, né? Então esses extintores não dá para falar aqui, porque aqui é só uma basezinha, mas extintores eles vão diferenciar no seu volume, né? No seu volume, eles vão diferenciar também na sua, na sua classe extintora, que a gente vai falar mais, não aqui, mas no decorrer do curso a gente vai falar sobre a questão da classe extintora, esse poder extintor dele, tem vários tipos de tamanho, tem com rodinha, tem extintores maiores. Esses aí são extintores que a gente coloca ali na parede, geralmente não, né? Pela norma ele fica a 1,60 m do piso, tem que estar demarcado com um quadrado, né, de um metro quadrado, de 1 m por 1 m, bem marcado e bem visível, né, para os trabalhadores. Não, mas, né, na frente a gente vai ver tudo sobre isso aí. Então, falando também, existem vários tipos de extintor, tem também esses de rodinha, já que ele precisa, né, tem ambientes que precisam de um volume maior de extintores. Nessa terceira imagem dá para verificar que ele está obstruído, ele não pode ficar obstruído, tem que ficar num ambiente aberto, num ambiente visível, tem que ter uma placa mostrando que ali tem um extintor, no chão tem que ter uma sinalização, então, aí está de uma forma errada, né? Então falando um pouco sobre os extintores, então o primeiro é o de água, né? Água pressurizada, então é um agente extintor indicado para incêndio de classe A, como a gente já tinha comentado. Ele age por resfriamento e também por abafamento. Abafamento, se eu pulverizar aquela água, voltando novamente nesse slide, o primeiro é resfriamento básico. O segundo é tanto resfriamento como abafamento. Essa imagem onde a gente está fazendo o combate a incêndio e ali está tendo também o abafamento, que a gente pulverizou aquela água. Pode ser aplicado na forma de jato compacto ou chuveiro e neblina, como foi a imagem que eu mostrei para vocês. Para os dois primeiros casos, a ação é por resfriamento. Na forma de neblina, sua ação é tanto por resfriamento como abafamento. Nunca usar, né, em classe C, que são materiais energizados, e classe D, que são materiais pirofóricos, né, que a gente já viu que reage com água. E nunca use o jato direto na classe B, como eu também já tinha comentado. Se eu aplicar um jato de água na classe B, a chance desse combustível líquido se alastrar, se espalhar é maior, e eu vou piorar, eu vou alastrar ainda mais o incêndio. Eu não vou estar combatendo, eu vou estar ajudando aí o incêndio a se alastrar cada vez mais. O segundo é o CO2, né, o gás carbônico. Então, ele é indicado para incêndio de classe C, que são materiais energizados. Então, como eu tinha falado, às vezes você tem um PQS e tem CO2. Às vezes você só tem PQS. Está dizendo aqui que o indicado para a classe C é o CO2. Mas no momento que você só tem PQS, só tem pó químico seco, você não vai aplicar no incêndio de classe C, né? Se você só tem ele, você tem que combater o incêndio. Então, o ideal seria combater, né, o incêndio também com PQS. Mas aí tem um problema, você pode danificar o equipamento. Aí você tem que ver o que é melhor, né? Salvar vidas ou salvar o equipamento. O gás carbônico age, né, por abafamento, porque ele diminui a quantidade de oxigênio no ambiente. O ambiente ali está ali próximo do combate, podendo ser utilizado nas classes A, mas aí tem que ter um problema, como eu tinha comentado lá no começo. Classe A, ele queima em superfície e também queima em profundidade. O CO2 ele não vai conseguir adentrar na parte interna
de um material. Imagine uma madeira queimando. Você vai aplicar CO2, você vai conseguir combater só ali a parte externa do incêndio. Mas a parte interna vai estar queimando. Depois de alguns minutos, o fogo vai voltar a se alastrar. Então, ele não é adequado. Está dizendo aí que pode ser utilizado no início, mas ele não é tão adequado. Pode ser utilizado para ali, né? Até você conseguir água para poder combater esse incêndio. Mas não é tão adequado. Se você tiver só CO2, aí é complicado. E na classe B, né, o gás carbônico, e na classe B em ambientes fechados. Então, em ambientes fechados dá, né, que a chance de se alastrar é menor. E tem o PQS, né, que é o pó químico. Então, é um agente extintor indicado para combater incêndio de classe B, materiais líquidos. Se você aplicar água, ele vai se alastrar, ele vai bater e espalhar o combustível líquido. Se você aplicar CO2, ele não é tão eficiente, né? Se for num ambiente fechado sim, mas não é tão eficiente. Já o pó químico seco para um classe B, ele é o mais adequado. Age também por abafamento, que nem o CO2, podendo ser também utilizado em classe A. Veja que classe A não é tão eficiente também como o CO2. CO2 e PQS não são tão eficientes para classe A. E classe C. Aí, como eu já tinha comentado, no classe C ele pode danificar equipamento. Aí você vai ter que, se você só tiver pó químico seco, você vai ter que aplicar. Porque, imagine, não quero perder o equipamento. Aí você vai perder sua vida. Entendeu? Tem também o de espuma, né? Então o de espuma ele também é líquido, né? Então tem que relacionar com essa questão quando a gente falar de espuma, relacionar com essa questão que ele também é um líquido, ele é uma água, né? Tem água ali no seu componente. Então a gente extintor indicado para incêndios de classe A e classe B, age por abafamento e secundariamente por resfriamento. E por ter água na sua composição, não pode ser utilizado em incêndio de classe C, como eu tinha comentado. Então ele vai ter água, então ele vai conduzir eletricidade. Pode ser que o cara que está, ou a menina que está aplicando ali, fazendo combate a incêndio, ele venha a se prejudicar mais ainda. Beleza? Então esse também tem esse outro tipo aí, esse tipo de extintor. Também tem os mais complexos. Você tem um ambiente, um shopping. Então, um shopping ele tem que ter esse conjunto extintor. Então, o mais complexo, ele tem os hidrantes, tem os sprinklers que ele fica na parte do telhado. Então, você está num ambiente fechado, ele precisa. Né? Então, precisa, além de fazer todo esse sistema de extinção, ele precisa também do aval do corpo de bombeiro. Então aqui a gente tem um exemplo, né, de hidrantes. Toda empresa de médio e grande porte tem, toda estrutura de médio e grande porte tem. Você vai no shopping, você vê esses hidrantes na entrada, na parte interna. Então todos eles têm aqui caixa de abrigo, onde ficam os mangotes, né, as mangueiras para combate ao incêndio. Os componentes para o combate a incêndio, a gente tem a mangueira, tem ela de 20, 30 metros, o esguincho que pode ser regular, pode você aplicar ele em jato ou ele na sua forma pulverizada, a chave para abrir aqui os hidrantes, ele precisa dessa chave Storm, e o esguincho, né, para você compactar a água para ela ir a uma maior distância, né. Aqui a gente tem o EPI, que são utilizados nos combates a incêndio, calça, bota, gandola, capacete, balaclava, luva, lanterna. Então a gente tem todos os respirador autônomo, né, que é muito importante, já que você vai entrar num ambiente com fumaça. Beleza? Então finalizar aqui a aula 2 de 2 e show de bola. Valeu, pessoal.